Pessoal, é interessante, né? Se a gente planta na casa da gente, não fica bonita assim, olha. No meio da rua. Não, no meio da rua não, né? Na beirada, né? Olha. Vou pedir oroponobe também, pessoal. Mas que eu acho engraçado. A gente planta na casa da gente, não fica bonito assim. Nasce na beirada da rua, fica show.